Olá, boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seu trabalho, sobre tudo que diz respeito a você, a nós. Que Deus nos abençoe. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para prestar um culto a Ele. Nós estamos hoje no 12º dia do jejum, prosperidade de Obed-Edom. Olha que palavra maravilhosa, né? Como houve a prosperidade na casa de Obed-Edom, como ele prosperou na sua casa pela obediência, porque a arca pousou na casa dele. Assim a arca tem pousado na minha casa, na sua casa, nas nossas casas. Amém, queridos? Boa noite, Isadora Beatriz. Deus abençoe sua vida. Silvana, Deus abençoe. Como é que tá o Lucas, Silvana? Dá notícia pra nós. Sim, como é que o Lucas Ainda passou. Tá no hospital, como é que tá? Sim, nos dê notícia, Silvana. Se ele teve melhora, né? Tomara a Deus que ele esteja bem. Raquel Silva, boa noite, querido. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua filha. Deus abençoe tudo que diz respeito a você, querida, que você possa ver a provisão de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua história de vida. Amém, queridas? Hoje nós estamos muito felizes, nós estamos aqui com esse casal abençoado, a Liliane e o Adriano, né, que está aqui conosco nessa noite. Nós vamos juntos adorar o Senhor. Vamos preparar a terra do nosso coração, cantando louvor ao Senhor, adorando, já entronizando Ele em nosso coração e em nossa casa. Amém, querido? Boa noite, Andressa. Deus te abençoe. A Andressa falando boa noite, Liliane, para você, para Adriano. Olha lá. Boa noite, pai e mãe, Liliane e Adriano. Ó, tá aqui. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus.
nós damos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus. Somente a Ti é digno de receber toda a honra, toda a glória. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, querido. A terra do teu coração já foi preparada. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos Deus em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 11, para nós entrarmos, para nós começarmos a meditar na palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, colocando já a nossa vida. Pai, nós somos gratos por mais um dia que o Senhor nos deu, pelas suas misericórdias que pela manhã se renovou na nossa vida. Sim, e agora durante a noite nós podemos celebrar e proclamar e anunciar a tua grandeza, o teu esplendor, a tua magnitude. Pai, também queremos estar aqui, aquietar a nossa alma, para ouvir a tua palavra, para ouvir a voz do Senhor nos direcionando, nos orientando. Senhor, fala conosco nessa noite, toma a nossa causa, toma nossas vidas, toma a vida dos nossos irmãos, Pai, que necessita de Ti, que precisa do Teu socorro, que precisa da Tua orientação, que necessita da Tua ajuda. Vem nessa noite, ó Pai querido e santo, de uma maneira sobrenatural, e Senhor, e tomar o nosso coração de uma maneira transformadora.
Senhor, nos levando a um lugar mais alto, levando-nos a ter comunhão, intimidade, levando-nos a compreender as verdades da Tua palavra e da revelação do Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Nós clamamos pela Sua revelação, clamamos pela Tua orientação nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra. Nós já te agradecemos, já tomamos posse, já nos apropriamos das bênçãos do Senhor para as nossas vidas, para os nossos lares, para o Teu povo nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, entregando tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos lá então para a leitura da palavra? 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 em diante. Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Oio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aio ia diante da arca, Davi e toda a casa de Israel. Alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Que tremendo essa história, que tremendo essa palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, irmãos. Fique atento, vamos ouvir. Amém, boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine, governe, né? Nosso dia, nossa casa, nossa vida, nossa mente. Amém. E o nosso coração. Em nome Amém, de irmão? Jesus. Irmão, nós estamos no 11º dia e o spoiler do jejum estava lá, o segredo da casa de Obed-edom. A presença de Deus, que a arca representava isso, ela ficou 3 meses na casa dele. E a Bíblia faz questão de narrar, né, que Deus o abençoou e prosperou ele e a casa dele, com a presença de Deus no lar de Obed-edom. Qual o segredo? Qual o motivo? Principalmente depois daquilo que nós vamos concluir tudo aqui. E baseado nisso, eu coloquei como título para a mensagem de hoje, logo pela manhã, e te desafiando a pensar sobre escala de valor. Né? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, escreve aí, numera de 1 a 10, uma escala de valor. O que é primeiro? O que ocupa o primeiro lugar? O que você tem prontidão para fazer? O que você tem alegria de fazer em uma ordem de prioridade? O que é primeiro? O que é segundo? O que é terceiro? O que é quarto? E assim por diante. Né? Por que isso, irmãos? Porque sabia que a nossa vida ela é regida pela escala de valores? Aquilo que eu valorizo tem prioridade na minha vida. Amém.
aquilo que é, sabe, que me encanta, aquilo que eu gosto, aquilo que eu dou mais valor, eu dedico mais. Por isso que Deus, né, diz assim para nós, buscar em primeiro lugar o reino dele e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Porque ele sabe que se ele for número 1 na minha e na sua escala de valor, ele vai ser importante e eu vou colocar ele sempre em primeiro lugar e vou fazer sempre para ele as primeiras coisas. Ele vai sempre ocupar o primeiro lugar na minha vida, na minha obra, na minha entrega, no meu trabalho, na minha casa, no meu casamento e assim por diante. E todos nós, sem exceção, todos nós temos a nossa vida pautada em escala de valor. Todos. Sabe? Em todas as áreas. Na emocional, na psicológica, no casamento, na financeira. Nós temos escala de valores. Para um, na vida financeira, talvez todo o rendimento dele ele quer adquirir imóveis. O outro quer recrear, quer lazer, quer festa, quer viajar, quer conhecer o mundo. Então, a vida de todo mundo ela é pautada, guiada por uma escala de valores. Amém? Guarda isso aí e no final você vai entender. Isso são chaves para mim e para você nesses dias, né? Que pode abrir uma porta, que pode ligar uma ignição de uma revolução na nossa vida, aleluia, na nossa casa. Como foi na casa de Obed-Edom. Amém? O que acontece aqui no texto que foi lido? Davi se torna rei. E a primeira providência que ele quer é buscar de volta para Jerusalém, para a casa de Davi, para a cidade de Davi, a presença de Deus, a arca de Deus. A arca de Deus, ela estava fora, ela estava na casa de Abinadab. Mas nós vamos voltar um pouquinho na história. A arca de Deus, que ela representa a presença de Deus, que é o sonho de Deus, vivendo no meio do seu povo. Quando Deus chama Moisés no monte e dá para ele a planta do tabernáculo, ele inclui todos os detalhes do tabernáculo, o véu com a cortina e o formato e a arca e o que ela conteria dentro dela e diz, olha, aqui é a minha presença. E Moisés segue as instruções, constrói o tabernáculo, constrói a arca e a arca então ela simbolizava ali no deserto a presença de Deus guiando aquele povo. Em Números 10, do 33 ao 36, diz assim, assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. E pousando ela, dizia, volta, Senhor. Então, a arca representava a presença do Senhor, e essa presença dava ao povo, né, proteção, direção, conquista, prosperidade, provisão, vitória, descanso e representava a bênção do Senhor, né? E era isso que acontecia. E o povo foi conquistando aquelas nações em volta. E os filisteus, eles entenderam e temiam que o diferencial que dava vitória para o povo de Israel era, lá no deserto, era a arca, era a presença do Senhor. Então eles bolaram um plano. Nós vamos roubar a arca. Já que ela é o motivo da vitória deles, nós roubamos a arca para nós e nós também vamos nos tornar invencíveis. E assim eles fizeram. Eles armaram uma emboscada e conseguiram roubar a arca, né? Os filisteus conseguiram roubar a arca do povo de Deus. E levaram, né, para o seu arraial e lá eles colocaram ela. Isso está lá em 1 Samuel 5, do 1 ao 12, que eles colocaram a arca aonde ficava o trono de Dagom, o Deus deles, né? E colocaram no templo de Dagom. E chegaram lá, colocaram aquela arca lá,
e a noite caiu e foram dormir. No outro dia pela manhã, o que aconteceu? O Deus deles, aquele ídolo, aquela imagem, tinha caído daquele pedestal, estava aos pés da arca com a cara no chão. Glória a Deus. E eles deduziram que aquilo foi um vento, aquilo aconteceu, alguém esbarrou, levantaram aquele ídolo, colocaram no pedestal de novo, e caiu mais uma noite. No outro dia pela manhã, o que aconteceu? O ídolo tinha caído e agora ele tinha quebrado o pescoço e as duas mãos. Glória a Deus. E aí os filisteus se apavoraram. E eles decidiram não ficar com a arca do Deus de Israel. No texto diz, sabe o que eles falaram entre eles ali? Eles disseram assim: a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. E eles então quiseram se desfazer daquele amuleto, daquela arca. E a arca então sai dali e vai para a casa de Abinadab. E na casa está em 1 Samuel 7:1, né? Na casa de Abinadab, Eleazar foi consagrado para guardar a arca. E a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. Enquanto Saul governou, enquanto Davi era preparado para assumir o trono, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Interessante que a Bíblia não relata nenhum acontecimento nesse período. Igual ela relatou que 3 meses na casa de Obed-edom houve prosperidade na vida dele e em toda a sua família, os 20 anos que ficou na casa de Abinadab, não há nenhum relato de nenhum acontecimento, de nenhum evento, de nenhum milagre. Não teve nada. E aí o texto que nós lemos, né, que está em 2 Samuel 6, fala que Davi resolve buscar a arca na casa de Abinadab. Ele sobe no trono, Saul morre, e ele diz, primeira coisa, eu vou buscar a arca e colocar ela em Jerusalém, na cidade de Davi. Irmão, que coração desse homem, né? Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Sobe no trono, primeira coisa, parece que ele está cumprindo Mateus 6,33, buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Só que tem um detalhe. Primeira chave que nós aprendemos aqui hoje, e eu vou relatar aqui. Nós precisamos aprender uma coisa. É nossa obrigação, minha e sua, sempre fazer a coisa certa. Mas só que tem uma vírgula. Do jeito certo. Porque Davi fez a coisa certa do jeito errado. Davi, na ânsia de trazer a arca, ele manda fazer um carro de boi novo, uma junta de boi nova, e vai à casa de Abinadab buscar a arca. Prepara os cantores, os levitas, os instrumentos, coloca a arca no carro de boi e vem trazendo estrada fora, e os levitas tocando os instrumentos, eles adorando a Deus. O texto diz que uma junta de boi, ela tropeçou, né, deu aquele galeio, o carro de boi deu uma inclinada e a arca ameaçou de tombar, de ir para o chão. E Uzá, que era um levita, ele estende a mão, tipo assim, para segurar, para ela não cair, e ele morre. Irmão, mas o que Davi estava fazendo não era bom? Não era uma coisa boa? Não ficou 20 anos Israel sem a arca distante, que ele sabia que representava a presença, a glória de Deus, e ele vai buscar? Sim, o que ele queria fazer, ele era bom e era certo, mas Davi se esqueceu de uma coisa, que ele precisava fazer do jeito certo. A instrução, o tempo todo que Deus deu para Moisés, lá na montanha, de transportar, toda vez que desmontava o tabernáculo, e que seguia a nuvem, a arca, ela tinha umas argolas externas, e era atravessado 2 paus com 2 varaus, e ela tinha que ir no ombro do sacerdote.
Essa era a forma certa, esse era o jeito certo. Mas pastor, por que Davi fez isso? Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente se acostuma com umas coisas. Os filisteus, quando roubaram a arca do povo, eles levaram a arca num carro de boi. E ninguém morreu. E tudo deu certo. Sabe por quê? Porque eles não sabiam a forma certa de fazer. Mas Davi sabia que a arca só podia ser carregada no ombro do sacerdote. Não podia ser tocada. Não podia ser levada por um carro de boi. Então, o que eu aprendo? Eu preciso fazer a coisa certa do jeito certo. Do jeito de Deus, na ordem que Deus determina. Eu sou um cristão, eu tenho que fazer da forma que Deus determina que seja. Não, mas todo mundo faz. E nunca lá não aconteceu nada. Se eu e você fizer, vai dar errado. Porque nós sabemos que aquilo não é correto, não é o jeito de Deus. Então não faça, irmão, que vai dar errado. Alguém vai morrer. Aí o que acontece? Davi se assusta, porque Uzá morre instantaneamente ao tocar na arca. E Davi então olha, tem uma casa na beira da estrada, que é desse homem, chamado Obed-Edom. E ele diz, a arca vai ficar aqui, depois eu vou ver como é que eu vou transportar essa arca. E ele deixa a arca na casa de Obed-Edom, né? E Obed-Edom aceita o que o rei está pedindo. E aqui é o que eu quero pensar juntamente com você. Se você fosse, ou eu ou você, Obed-Edom, na beira da estrada, vendo aquela cena, que alguém ao tocar na arca morreu, você aceitaria ela na sua casa? Ela ia ficar na sala. A Bíblia não fala quantas pessoas tinha na casa de Obed-Edom. A mulher, filho, a gente não sabe. Mas não tem como vigiar o tempo todo. E se alguém tocasse e morresse? Você poria algo que foi maldição ali, naquele momento, você colocaria? Obed-Edom aceitou o desafio. Isso exigiu dele coragem. Exigiu assumir risco pela presença de Deus. Isso provocou, com certeza, uma mudança na rotina da sua casa. Mas ele estava disposto a pagar o preço. E a arca ficou na casa dele 3 meses, e o texto diz que o Senhor abençoou ele e toda a sua casa. Aleluia. Agora pensa comigo, irmão, como que um objeto, o mesmo objeto, fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece? Como é que o mesmo objeto fica na casa de Obed-Edom 3 meses e a prosperidade e a bênção? É abençoado. Como que o mesmo objeto roubado pelos filisteus, eles colocam no templo de Dagon, é maldição, é confronto o Deus deles, quebra o ídolo deles, ao ponto deles querer devolver. Como que o mesmo objeto, irmão? Né? Então, o que eu aprendo? Por isso que eu coloquei esse título, Escala de Valores. A arca, lá no tempo de Moisés, no deserto, ela era um objeto de muita reverência. Tanto que ela ficava depois da cortina do véu, no Santo dos Santos. Quem entrava lá era só o sacerdote uma vez por ano. E se ele não estivesse em santidade, ele morria. Ele caía morto lá dentro da presença do Senhor. O sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santo lugar, ele pegava o incensário, ele agachava com uma corda amarrada na sua barriga, e ele levantava um pouco o véu, ele batia o incensário, ele esperava o santíssimo lugar encher, tampar toda a arca, todo lugar era tampado com uma fumaça do incensário. Aí ele agachava e passava debaixo do véu, e ele entrava no santíssimo lugar, diante da arca, para falar com o Senhor. E se ele tivesse pecado, ele caía morto. E como ninguém podia entrar lá, ele tinha uma sineta amarrada naquela corda, o barulho dizia que ele caiu e morreu. Eles puxavam ele para fora. Então, a arca,
que guiava, que protegia, que trazia provisão, que simbolizava a presença de Deus, estava num lugar numa escala de valor para aquele povo, de prioridade, de honra, de reverência, de busca. Tudo girava em função daquela presença. A nuvem andava, não importava se tinha acabado de desmontar acampamento, vamos embora. A nuvem parava, é aqui. Não, aqui não é o melhor lugar, mas a nuvem parou, a presença que guiava. Então havia uma obediência e aquele povo colheu as bênçãos, colheu vitória, provisão. 40 anos no deserto, roupa cresceu no corpo, água saiu da rocha, maná caiu do céu, nenhum inválido, nenhum doente por 40 anos. Aleluia. Por causa da prioridade, por causa do valor que era dado. Os filisteus pegaram esse objeto tão valioso e levaram. Só que para eles era um ídolo. Era um objeto. E que não era prioridade. A prioridade ainda, o Deus deles continuava sendo Dagon. Tanto que eles disseram que a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Isso está lá no texto, quando eles devolveram a arca. Então, para os filisteus, a arca só fez com que o ídolo Dagon dele caísse do pedestal, depois caísse de novo, e quebrasse o pescoço e quebrasse as mãos. E a arca na casa de Abinadab, ela provavelmente, o que ela significava? Objeto do medo, sabe? Talvez tanta reverência, tanto temor, tanto medo daquele objeto, que não desfruta, sabe? A gente vê hoje, eu queria fazer um paralelo aqui, e não é nenhuma heresia, meu irmão, aceita como uma revelação do Espírito Santo. Quando a todo mês nós temos a ceia do Senhor, sabe, às vezes a gente tem tanto temor, tanto medo, tanto zelo daquela mesa, que é a mesa da inclusão, que quem está ali é Ele é que fez tudo, Ele que morreu, Ele falou, eu sou o pão, eu sou o sangue. Nós estamos ali para celebrar a memória do que Ele fez, porque nada do que eu fiz me coloca lá, nem nada do que eu tenho. E quando eu entendo isso, eu posso participar, mas às vezes eu tenho tanta reverência, tanto medo, tanto temor daquilo me matar, por causa do meu pecado, porque eu sei da minha situação de vida, que eu prefiro não entrar, eu prefiro não ir, eu prefiro me excluir da mesa, quando Ele me convida. Sim. Entende, irmão? Então, depende da escala de valor. Então, mas Obed-Edom não, ele valorizou aquela arca, ele valorizou aquela presença. Aleluia. Ele, sabe, ele botou toda a casa dele, toda a sua rotina a girar em função da arca na casa dele. E qual que era o segredo da casa de Obed-Edom? Serviço, compromisso e disposição a serviço do Senhor, alinhamento, fidelidade e santidade e um zelo pela presença de Deus. Sabe? Aquilo trouxe uma transformação total na casa de Obed-Edom. Na linguagem, na comunicação, na rotina, na convivência com os outros, mudou o ambiente. Por quê? Porque ele olhou para aquilo, ele olhou para aquela oportunidade, olhou para aquela bênção que praticamente caiu no colo dele, e ele disse, eu vou valorizar isso aqui, é a presença de Deus, é Deus na minha casa. E fez toda a diferença, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei pensando em algumas pessoas na Bíblia que estabeleceram prioridades, valores na sua vida. Eu vejo a primeira pessoa que eu me lembrei foi Paulo. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo colocou Jesus
número 1 na vida dele, considerou todas as outras coisas escórias, todas as coisas sem importância, todas as coisas valorizadas, todas as coisas em segundo plano. Olha o que um salmista escreveu no Salmo 84:10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Aleluia. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Aleluia. Irmão, pensa bem. Você, com a sinceridade do teu coração, salmodiar, cantar para o Senhor: Senhor, um dia na tua presença, na tua casa, vale mais do que 1000 dias. O Senhor me concedeu 1000 dias de vida. Mas um dia lá na tua presença, aleluia, vale mais do que 1000. Sim, meu Deus. Sabe? Escala de valor, irmão. Maria. Você conhece a passagem lá em Lucas 10, quando Jesus chega ali. Marta chega para Jesus: olha, fala para... Tá vendo Maria aí? Fala para ela ajudar, ela tem tanta coisa. Aí Jesus responde assim: ela escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Aleluia. Marta trabalhava, lidava, ele não estava falando que ela não devia, mas quando Jesus estava, ele era a prioridade. Aleluia. Ele era aquele momento de se assentar para ouvir, para tocar, para conversar, para adorar, era primeiro lugar. Aleluia. Depois ela fazia o serviço, e é disso que Jesus está falando. Olha a escala de valor de Jesus. Ele diz assim, que uma alma vale mais que o mundo todo. Por isso ele foi capaz de ir na cruz, por morrer por mim e por você. Aleluia. Glória Eu a Deus. e você estamos no topo da cadeia de valor de Jesus. Amém. Ele Obrigado, perdeu a meu vida Deus. dele por causa da minha. Aleluia. Eu e você, nós éramos o alvo da salvação. Escala de valor, Glória irmão. a Deus. Ele não quis as riquezas do mundo, ele não quis a glória do mundo, ele não quis a honra do mundo. Ele confrontou o diabo no deserto, recusou reinos, recusou poder, recusou autoridade. Na humanidade dele, sem pecado, ele, ovelha muda, foi ao matadouro por causa de mim e de você, porque ele olhava para o valor que eu tinha, que você tinha. Aleluia. Por exemplo, irmão, de tudo que existe na nossa sociedade, tudo, trabalho, empresa, as atividades dos esportes, as recreações, o lazer, tudo. Deus também, na escala de valor dele, ele diz assim que ele colocou algo que está no topo, que é número 1. Em Hebreus 13:4 diz assim: digno entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento para Deus é algo que ocupa o topo. Ele valoriza o casamento que ele idealizou, que ele sonhou, que ele projetou. Porque ele tem um propósito, a semente bendita que são os filhos. E ele diz: os filhos é minha herança. Glória. Os filhos são herança do Senhor. Por isso ele odeia o divórcio. Porque é algo muito precioso, algo muito valioso, irmão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso ambiente. O que é o casamento? Para nós que somos casados. Será que a gente dá o valor que Deus dá? Será que ele ocupa o topo? Ou será que a renda, o sucesso, a carreira, sabe, tudo vem antes? E o preservar, o alimentar, o guardar, o usufruir desse guarda-chuva que Deus colocou, digno de honra, entre todas as coisas, entre tudo, é o matrimônio. Aleluia. E eu preciso entrar nesse lugar, mas se eu não valorizo, como Deus valoriza, eu não desfruto o que Deus colocou aqui nesse ambiente, irmão. É, Deus. Eu não desfruto.
Porque eu vou com a linguagem do mundo, casamento é muito difícil. Se você vê um que vai casar, tem hora que você está chateado com o seu casamento, você dá conselho para ele não casar. Então aquilo que você despreza, como você não dá valor, é debaixo daquilo que você está. Você não está debaixo da palavra que Deus deu para o casamento, para o valor que Deus estabeleceu. A mesma coisa dos filhos. Os filhos é a herança do Senhor, são benditos. Amém. Mas o que acontece? Se você reclama, se você murmura, se você pragueja, se você aponta, se você não sabe, isso não ocupa esse lugar, você vai viver debaixo daquela importância que você dá. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente lê Lucas 15, 8, só para você entender, eu vou fazer um anexo aqui. Lá fala da mulher que perdeu a dracma e ela procurou até encontrar. E ali, eu já ministrei, já ouvi várias ministrações, ali quando a luz acendeu, né, que é a candeia, que é Jesus que entra, vem a revelação. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente fica doido por uma revelação da palavra, uma revelação, uma profecia, mas a revelação, ela não traz a dracma. Não. A revelação me convida e te convida a fazer a faxina. Aleluia. Porque a revelação, o que é? A luz. Ela acendeu a candeia. Agora, eu tenho que fazer a faxina. Sim. Então a revelação, ela ela me encaminha. A faxina sou eu que faço. Igual nessa noite. Você está recebendo revelação no seu espírito de fazer uma escala de valores. Mas é você que tem que fazer, mudar os seus hábitos. Você tem que ver o que você vai colocar na sua escala de valor. Amém. Vamos pensar na escala de valor do universo de Deus. Englobando, Deus coloca assim, Deus, porque ele diz assim, para nós buscarmos ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então vamos pensar nessa escala de valores. Deus, família, trabalho e igreja. Essa é a ordem. Igreja congregacional, porque nós somos a igreja. Então, se eu coloco Deus, ele está na escala de valor, em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Se eu coloco na família o casamento, e entro debaixo desse guarda-chuva, que ele é digno entre todas as coisas, eu ali estou sendo uma igreja sarada, curada, abençoada, aonde o marido e a esposa é a união de Cristo e a igreja. Por isso é digno o matrimônio. Aleluia. É o paralelo, é o mistério que Paulo escreve aos Efésios. Aleluia, glória a Deus. E aí, o trabalho vem da palavra cultuar, cultivo. Enquanto eu trabalho, eu estou prestando um culto a Deus. E eu sou a igreja. E eu, agora, colocando Deus em primeiro lugar, fazendo do meu casamento o lugar de dignidade, o lugar principal na minha vida, aí vem o trabalho. E aí, ali no trabalho, eu também estou sendo igreja, abençoando, tocando, orando. E aí, quando eu vou para o templo, para a igreja, eu vou para agradecer, para contar, para salmodiar o Senhor. O que é salmodiar? Senhor, olha, na segunda aconteceu isso, e teve alguém lá no trabalho que estava e os portas estavam fechadas, eu orei, o Senhor abriu, e você agradece, e você louva, e você canta. Então essa é uma escala de valores, irmão. Amém. Nós não vamos na igreja como pedintes, mas são revelações que eu recebo, e agora eu preciso mudar minha rotina. A casa de Obed-Edom foi abençoada e próspera. Aleluia. Está registrado na palavra. Aleluia. Por quê? Ele mudou a rotina, ele mudou os afazeres, a presença da arca era primordial na casa. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Ele tinha que cuidar, ele tinha que zelar, ele tinha que
organizar suas palavras, se lá na casa dele às vezes tinha alguma coisa que escapava na linguagem, agora tinha a presença daquele que é santo, daquele que, sabe? Então agora ele teve que mudar toda a estrutura da sua casa, porque ele valorizou aquilo. Sobre esse fala de valor e dar valor às coisas, eu quero contar aqui, eu já falei isso em encontro de casais, e aquilo que a gente valoriza e dá valor, valor não é dinheiro, é aquilo que a gente dá valor, é na mesma proporção que a gente desfruta. O pastor Silmar Coelho, ele ministrando num encontro de casais, ele contou, né, uma história, não sei se verdadeira, mas ilustra muito bem, dois fazendeiros, né, e um deles mulheres, e ele tinha 3 filhas, e a mais velha, que normalmente naquele tempo seria por ordem que casaria primeiro, foi ficando, porque ela não era bonita, e naquele tempo a cultura era o dote, e esse pai exigia, as outras 2 filhas foram casar, no casamento de cada um ele exigiu da parte do noivo e que o dote da filha fosse 2 vacas. A do meio casou, o noivo deu 2 vacas, o pai do noivo. A caçula foi casar, 2 vacas. E a mais feinha ficou lá. Aí apareceu um candidato. E o pai, no coração dele, na fala dele, conversando com o futuro, né, o pai do futuro marido, dispensa até o dote. Aquele noivo disse não. Ele, conhecendo a história, disse o seguinte: nós vamos dar por ela 7 vacas. Aleluia. E ele deu as 7 vacas, o sogro, como dote por aquela filha, e aquela notícia correu em toda a região. Aleluia. E ela foi a mais valorosa. Aleluia. Porque ela custou 7 vacas. Aleluia. Entende isso, irmão? Não é por causa da vaca, estou falando que ele olhou para aquela mulher e disse, não, ela é valiosa, ela é muito importante, ela é mais valiosa do que as outras e eu vou pagar mais caro. Ele não queria nada que não custasse para ele. Exatamente. Ele queria algo que custasse. Que custasse. Ele. E foi 7 vacas. 7 vacas. Então, irmão, nós precisamos alinhar esses valores. Então pensa bem comigo. Uma live, igual estamos tendo todo dia, às 7 horas, exceto no sábado. Que grau de importância tem para você? Em que lugar está? Será que você, igual você põe o celular tocar para tomar o remédio, você põe o celular tocar porque você tem uma reunião, você coloca o celular apitar porque você tem alguma coisa para fazer, você tem um compromisso. Será que você bota o celular tocar para te lembrar que 10 para 7 você tem um compromisso com o Senhor, para ser ministrado por Ele, pela palavra dEle, e junto com a sua família, com a sua casa, no seu lar, sem gastar nada, sem sair do lugar? É, Deus. Será, irmão? Ou a desprezo? Não, hoje não deu. Hoje eu fui fazer caminhada. Então a caminhada está numa escala de valor na frente da ministração da palavra de Deus. Sinto muito te dizer. Mas nós vimos aqui a arca em 4 ambientes. E cada um colheu a importância e o grau de importância que a arca tinha no ambiente deles. Lá no deserto, a arca era tudo para aquele povo. Ninguém ficou doente, nenhum enfermo, não faltou nada, nem comida, nem água, a roupa crescia no corpo. Por quê? Porque era o que eles viam, é a nossa fonte, é a nossa proteção, é o nosso guia, é a nossa sombra, é tudo para nós. Aleluia. Deus era tudo para eles. A arca foi para a casa do templo de Dagon, era um ídolo em segundo plano. Dagon ainda era primeiro. Não serviu para nada, ainda destruiu o ídolo deles. Tiveram que jogar fora, devolver. Depois a arca fica na casa de Abinadab. Um levita chamado Eleazar foi treinado para cuidar da arca.
mas não havia reverência, não havia interesse, não havia prioridade, não havia entrega, não havia descobrir para que servia, não havia entendimento. E ela ficou 20 anos ali, um amuleto, um objeto, e a Bíblia não conta um acontecimento. Mas Davi sabia do poder da arca. Tanto que o desejo dele era que ele sabia que ela tinha que estar em Jerusalém. E ele se propõe a buscar. Só que ele do jeito errado. E quer copiar os filisteus. Irmão, não copia o filisteu. Não copia os valores do mundo. Dá certo para o mundo. Mas se você que conhece a verdade, que conhece o Senhor, pegar o que está lá no mundo, vai dar errado. Aleluia. Vai trazer luta para você. Vai morrer alguém. Davi foi responsável pela morte de Uzá, porque ele sabia que a arca precisava ser carregada nos ombros. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Pensa bem, o peso daquela arca, de madeira, revestida por dentro e por fora de ouro. Lá dentro tinha as tábuas da lei, a vara de Arão, né? Estava tudo ali. O maná, atravessar uma vara e carregar 4 sacerdotes no ombro. Fala de sacrifício, fala de peso, fala que custa algo. Não é ficar lá bonitinho, você rende e fica adorando. E não, você tem que carregar a presença de Deus. Ela pesa, ela vai te exigir algumas coisas. Mudança de hábito, mudança de linguagem, mudança de pensamento, mudança de onde você vai, do que você gosta. Olha as prioridades na vida de Paulo. Considero tudo escória, tudo é sujeira. Eu troco tudo por Jesus. O salmista, olha, se o senhor colocar 1000 dias para mim aqui, sem o Senhor, e um dia com o Senhor, eu quero viver só um dia. Aleluia. Eu troco. Glória a Deus. Maria, fazendo comida, tinha que lavar os pés, que o povo andava de sandália naquele tempo no deserto, chegava tudo sujo. Aleluia. Mas o que Maria fazia? Largava todos os afazeres e se assentava aos pés de Jesus, conversar, para ter intimidade. E Jesus falou, sabe o quê? Que ela escolheu a melhor parte. E mais interessante, essa parte não é tirada. Aleluia. Irmão, qual a sua escala de valor? São revelações nessa noite. Mas elas só acendem a candeia. Você que tem que fazer. Se você não valorizava seu casamento, olha o valor que Deus dá. Digno de honra entre todos. Seja o matrimônio. Você quer entrar nesse lugar onde as bênçãos do casamento, projetado por Deus, corre atrás de você, seu casamento flui sereno, tranquilo, tudo se resolve, anda bem, de paz? Você precisa entrar nesse lugar. Como é que entra nesse lugar? Valorizando da forma que Deus valoriza. Porque se você valorizar, o casamento vai ser prioridade. Seu cônjuge vai ser prioridade na sua vida. Na vida do marido, a esposa, na vida da esposa. Vão querer honrar. Porque olha o que a Bíblia diz. Se você não honra a quem você vê, como é que você pode dizer que honra a Deus a quem não vê? Olha o paralelo de Paulo. Ele diz que o casamento é um grande mistério. Porque ele fala de Cristo e a igreja. Então o marido é o Cristo. A mulher é a igreja. O marido morre pela igreja. E a igreja se entrega a ele. Aleluia. Entende isso, irmão? É valor. Nós estamos falando de uma escala de valor. Mas não é de valor monetário, irmão. É de valores. Daquilo que é muito importante. Por exemplo, nós ouvimos, depois de 30 dias, 40 dias, não só entre nós, né? Nós aqui, os irmãos, que a gente continua tendo contato aqui da comunidade Água, mas de outras igrejas, irmãos, pastores, todo mundo sedento, que não via a hora da igreja abrir. Então parece que a igreja agora vai ser prioridade, vai ser top o culto presencial. Os dias de culto da minha igreja é prioridade. Pode ter visita, pode ser dia de festa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode estar chovendo, pode estar frio, é prioridade. Será?
nós vemos que depois de 5 meses fechado, nós vemos muita gente esfriando. Sim. Não sabemos quantos vão voltar. Porque se não for prioridade, É verdade. sabe, irmão, você só vai servir a Deus, você só vai ver a igreja como número 1 na sua vida, você congregar lá, ter uma cobertura, deixar lixa, ferro afiar ferro, você servir o Senhor, você frequentar a embaixada dele na terra que é a igreja, se for prioridade na sua vida. Se não for prioridade, sempre vai ter algo da sua escala de valor que está acima. É o churrasco, é a festa, é o aniversário, é isso, é a falta daquilo, é a falta daquilo outro, é porque está frio, é porque choveu, é porque ficou resfriado, sempre. Engraçado, porque às vezes a gente fica resfriado, até com febre, mas você vai trabalhar. Por quê? Porque você tem um patrão, porque você não pode perder o domingo, porque você tem que receber, mas no culto você faltou. Que mensagem você está passando para Deus, irmão? Que lugar ele ocupa na sua vida? Sim. Sabe? Escala de valor. Amém, Jesus. Nós precisamos. Então a nossa vida é regida por sua escala de valores. E todos nós temos uma vida pautada em escala de valor. Em todas as áreas. Aleluia. Então, irmão, toma uma posição. Se você tem dúvida, pega um papel, anota, vai colocando. O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. Pede para o seu cônjuge fazer a dela, pede para o seu filho fazer. E talvez, de mais de 130 lives que nós já tivemos, talvez você viu nem metade, 10, 15, vê quando dá. Por quê? Porque não é prioridade, porque não está na sua escala de valor, não está na frente. Tem outras coisas na frente. A caminhada, a canseira. Sim. Nos ajude, Senhor. Mas, irmão, quando você se assenta e recebe uma revelação de Deus e deixa ela entrar em você, a candeia acende, você encontra a dracma perdida. Aleluia. Você vê que estava fora de ordem a sua escala de valor. Você fala, poxa, isso aqui estava em segundo, isso aqui é primeiro, isso aqui estava em terceiro, pode ficar em 10º, porque isso não é tão importante. Tem coisas na frente disso, mas é você que tem que fazer. Aleluia. Porque quando a candeia acende, é uma revelação. Vai mostrar que você estava indo para o caminho errado, que a escala de valor estava errado, que você estava pensando errado, que você vivia errado. Agora, acendeu? Mostrou que está errado? É um convite para você corrigir e fazer o certo. Amém. Precisamos corrigir a nossa escala de valores. Nós estamos reclusos para um alinhamento. Um alinhamento com o céu, um alinhamento com as coisas, o jeito certo de fazer do céu. Olha a ordem de Deus. Deus, lá em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. O que ele fez primeiro, irmão? Sim. Céus. Depois ele fez a terra. Você entende isso? Então há uma ordem. Tudo de Deus tem uma ordem. Ele diz que ele é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Sabe? Aleluia. Tudo que Jesus fazia, ele se submetia ao Pai. Verdade. Ele fazia porque ele valorizava o envio do Pai, o propósito do Pai, o coração do Pai. E sabia que uma alma, para ele, valia mais que o mundo inteiro. Aleluia. Satanás ofereceu o mundo inteiro para ele. Ele olhou para aquela oferta de Satanás no deserto, na tentação, e olhou para uma alma. Falou, não, a alma vale mais. Ela está na frente da minha escala de valor. Eu vou morrer por ela. Amém. E recusa a sua oferta, diabo. Entende, irmão? E assim na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa. Sabe como é que as famílias estavam? Vamos pensar na escala de valor do dia a dia. O casamento, zelar pelo casamento, pelos filhos, essa interação de ensinar, de incutir no coração deles a palavra do Senhor, o temor do Senhor, de ter o nosso culto doméstico, de recrear com eles, de ver eles crescer. Nós tínhamos colocado ganhar dinheiro, dar presente para eles, deixar uma herança,
veio na frente. E nós terceirizávamos a criação deles. E Deus diz, olha, igual Davi, vou buscar a arca. Era bom fazer isso? Claro que era. Era de Israel, precisava buscar. Só que ele fez do jeito errado. E nós estávamos fazendo do jeito errado. Deus nos parou, falou, agora que vocês pensam. Tirou os meninos da escola, botou eles dentro de casa e falou assim, olha, você que vai ensinar agora. Você vai gastar tempo com eles. Você não gastou esse tempo todo, esses anos todos com a palavra, agora você vai gastar com a cultura da terra. Ah, Deus. Pra você entender que tem um peso aqui que você carregar, que às vezes você nem valorizava o professor lá, sempre criticou o professor e a escola, seus meninos ficaram lá 6 horas, 5 horas lá, e você dava de ombro, porque você estava correndo atrás do sucesso, de ganhar dinheiro só, sabe, não tinha tempo, não queria saber, não acompanhar, não ia nem na reunião de pais, porque não era primordial, o primordial era só ganhar dinheiro. Deus nos parou, irmão, é tempo de Aleluia. Corrigir a nossa escala de valor. Glória a Deus. Senta com a sua casa, com a sua família. Essa revelação, essa palavra nessa noite é para a sua casa, para a minha casa. Amém. Seja honesto com você mesmo, com os seus. Faça, peça para sua esposa fazer e olhe para, meu Deus, nós ia cair num abismo. Estávamos assim, a candeia acendeu, Deus está trazendo com alinhamento, vamos combinar aqui o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, o que é quarto, o que é quinto, o que é centésimo. E aí começa, leva toda a família a caminhar debaixo dessa ordem de valores. E você vai ver, irmão, nós vamos viver Deuteronômio 28, o que Obed-Edom viveu, as bênçãos do Senhor correndo atrás de nós. Amém? Amém. Deus te Glória abençoe. a Deus. Aleluia. Vamos fazer a oração profética? Amém. Glória a Deus. Eu espichei um pouco, mas era preciso, irmão. Sabe? Noite passada Deus me tirou o sono com essa palavra. Eu não ia falar de escala de valor. Eu ia falar só do segredo da casa de Obed-Edom. Deus foi ministrando, eu perdi o sono, eu levantei, Aleluia. eu fui anotando as coisas, eu fui anotando, e era necessário. Aleluia, Jesus. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Eu vou falar e eles vão repetir aqui. Eu profetizo que nesse tempo viverei eu viverei a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Como Obed-Edom, buscarei a presença de Deus dentro do meu lar, pela minha disposição em guardar a aliança da minha família com o Senhor, o Deus vivo, guardará o meu lar a despeito do momento vivido pelo mundo. Do Senhor vem a nossa prosperidade. E Ele nos dará o suprimento sobrenatural que servirá como grande testemunho, que fará com que as pessoas ao nosso redor também busquem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Tome o nome posse, do Senhor. irmão. Que palavra maravilhosa, abençoada para a nossa vida nessa noite, para que nós possamos meditar nela. Amém, queridos? Queridos, eu só quero agradecer, sou grata a Deus. Queremos agradecer pela vida do Luiz Alberto, já está de alta. O Luiz Alberto já está de alta. Nós queremos louvar a Deus. A sobrinha da Amanda, a Lara, também já está bem melhor, graças a Deus. E o Tair também já está de alta, graças a Deus. A Liliane já pôs, né, Liliane, que a sua sobrinha Maitê. A Maitê recebeu alta hoje, louvado seja Deus. Amém, queridos? Então, muitos nós temos boas notícias, louvado seja Deus. E nós oramos. Continuamos orando pelo Fernando Castaldini. Hoje nós ainda não temos notícia, mas eu creio que pela fé ele está bem melhor, está reagindo. Nós oramos também pela prima da Maria Pinheiro, a Giselda, que está internada, né, também no estado grave. Nós oramos a favor da vida dela e também nós pedimos pela filha da Adeia, né, Yara. Ela é uma adolescente, lembra dela, o nome dela, Yara.
Vamos colocar ela diante de Deus. Vamos clamar para que Deus possa libertá-la, possa cuidar dela, para que todo esse espírito de rebeldia, de submissão, de desobediência para com a mãe, com aquilo que os conselhos da mãe, né, seja tocada no coração dela, que ela possa ser uma filha obediente, que ela possa honrar a sua mãe, guardar a sua vida, para que ela tenha dias felizes, para que ela tenha longevidade de vida, porque nós sabemos que o filho que honra pai e mãe, esse é bem-aventurado, esse é bendito sobre a face da terra. Amém, queridas? Vamos louvar a Deus então, vamos terminar adorando o Senhor, agradecendo Ele por tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Muito obrigada por essa semana, obrigada pelo cuidado de Deus com as nossas vidas nessa semana. Nós adoramos o Senhor e louvamos a Deus por isso, amém? A Oneida está bem melhor, graças a Deus. Ele é o teu socorro, Ele é o meu. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus, amém? Nós nos alegraremos no Senhor. Glória a Deus, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite de repouso, de descanso, porque só o Senhor te faz repousar em segurança. Que os anjos do Senhor, os anjos de proteção, possam te guardar, guardar a sua família, guardar a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todos sempre. Amém, queridos? Ó, um grande beijo no teu coração, Liliane. Adriano, despede aí. A paz seja com todos. Até domingo, assim, se Deus nos permitir, nós Jejum estaremos continua amanhã. aqui. O jejum continua, viu? Não se esqueça do jejum. Amanhã. Amanhã da manhã, né? Sábado e domingo nós vamos estar falando sobre esse 13º dia de jejum.